Oi, gente, boa noite. Nossa, tá escuro, né? Boa noite. Se inscrevam no meu canal, comentem, compartilhem. Gente, eu quero deixar bem claro que o que eu vou falar aqui é minha opinião. Quando eu gravo vídeo, eu não quero mudar a opinião de ninguém. Eu já disse que eu gravo vídeo, quando eu falo, eu compartilho minha opinião, é para que pessoas que pensem igual a mim, né, se informem e tal, ou que estejam desinformadas. Eu não estou aqui, assim, para mudar a opinião das pessoas, né? Eu não quero converter ninguém, nem religiosamente, nem partidariamente política, né? Nem nada disso. É minha opinião, é o que eu penso. Bom, vamos lá, né? Que eu quero ir mais rápido, porque meus vídeos longos o povo tá reclamando. Se bem que tem gente que nem assiste, né? Diz que assiste, mas não assiste nem um terço. Mas tudo bem, é assim mesmo. É Brasil, é o nosso Brasil. Bom, eu acho que a corrupção mata crianças, né, nas UTIs, por falta das UTIs. Eu acho que a corrupção mata doente por falta de hospitais. Eu acho que a corrupção mata pessoas nas estradas por falta de manutenção, de estradas seguras. Eu acho que a corrupção mata a esperança, né? Dos bons exemplos. Mata o futuro do Brasil por falta de investimento em uma coisa que é assim extremamente necessária, que é, para mim, a educação. Né? Gente, desculpe, a câmera tá com defeito, viu? Vocês vão ficar me vendo claro e escuro. Mas é bom, porque se eu tiver feia, você... vocês vendo, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Bom, eu vim hoje falar da Operação Lava Jato. Eu sei que é um assunto que disseram para mim assim, sim, o que é que isso tem a ver com a Bahia? Tudo. Porque aqui, eu moro no Imbuí, eu moro aqui perto do Imbuí, e aqui perto, não, aliás, não foi aqui, graças a Deus, né? Apesar de Gedel ter apartamentos aqui, não foi aqui. O que é que aconteceu? Foram encontrados, não sei se vocês se lembram, em apartamentos alugados por Gedel, malas e malas, e caixas e sacos de dinheiro. E a família toda envolvida. Isso, para mim, como baiana, é uma vergonha. Para mim, não sei para os outros. Por isso que eu digo, é minha opinião. Bom, o que eu quero falar? Eu vou tentar ser o mais rápido possível, apesar de que eu nunca consigo. A operação, olha só, a Lava Jato fez 9 anos, né? Sem políticos presos e Lula presidente. A Operação Lava Jato foi esvaziada pelo STF, e que tem 27 processos paralisados, empresas diminuíram de tamanho, demitiram em massa e agora tentam revisar as punições. Apesar de ter sido libertado, depois de 580 dias preso e eleito presidente da República, Lula foi absolvido, né? Lula não foi absolvido de todos os crimes. Eu acho que está aí
o STF querendo destruir a Lava Jato. A Operação Lava Jato completou 9 anos no dia 17 de março de 2023. Tudo começou neste dia em 2014, com a operação da Polícia Federal em conjunto com os procuradores para investigar irregularidades, sobretudo envolvendo a Petrobras, o saldo onde hoje é tímido. Maior operação contra a corrupção, Lava Jato saiu da cena esquecida. Olhe bem, não sou senador para discutir a história da Lava Jato, de Sérgio Moro, que para mim é o meu herói da Lava Jato. É meu herói da Lava Jato. Um dos principais acusados, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi condenado por várias instâncias da Justiça. Passou 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal de Curitiba, Paraná. Conseguiu anular os processos, ficou livre e foi eleito presidente da República. Outro ícone da Lava Jato, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, havia sido condenado a 45 anos de cadeia. Também conseguiu se livrar. Foi solto em 9 de fevereiro de 2023. Não há políticos e empresários relevantes presos atualmente. Apesar de ter sido libertado e eleito presidente da República, Lula não foi absolvido de todos os processos. O STF decidiu, foi o retorno das ações para a primeira instância da Justiça em jurisdição diferentes da de Curitiba, então comandada pelo então juiz federal Sérgio Moro, atualmente, como vocês sabem, senador pela União Brasil do Paraná. Ocorre que não haverá tempo para julgar tudo de novo. Alguns casos já prescreveram pelo decurso de prazo e por causa da idade de Lula, hoje com 78 anos. Eu nem sei a idade dele, mas eu acho que é 78 anos. E preparou, né? Isso aí, eu preparei assim... os principais casos, né, em que o presidente foi acusado. Eu poderia fazer um gráfico, mas não dá, né? Não tem tempo, o tempo é curto. Processos parados. Atualmente no STF, 27 processos da Lava Jato, 24 inquéritos, 3 ações penais. Estão paralisados por pedido de vistas, quando os ministros pedem mais tempo para análise. O número de inquéritos em curso do STF já chegou a 125 em 2017. O levantamento foi feito pelo gabinete do ministro Edson Fachin, que herdou os casos após a morte do ministro Teori Zavascki. Essas ações devem retornar à pauta em plenário ainda em 2023. Em dezembro de 2022, o colegiado aprovou uma mudança no regimento interno que estabelece o prazo de 90 dias úteis para que os pedidos de vista sejam submetidos à votação dos ministros, que estão de quadro. Marcelo Bretas, juiz responsável pela Lava Jato do Rio, foi afastado pelo Conselho Nacional de Justiça. Um dos 3 processos disciplinares contra ele indicava possíveis desvios de condutas dos processos, né? Então foi apresentado pelo Conselho Federal OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. A maior expectativa passa a ser o efeito que isso poderá ter na revisão das condenações. Agora caberá avaliar, entre aspas, que não é a fala não é minha, entre aspas,
entre aspas, agora caberá avaliar se há nulidade, diz Daniel Bialski, né, advogado de Cabral. É possível que haja novas condenações também. Bialski, né, acho o nome dele, afirmou que vários processos estão no início, mas não foram apresentadas defesas. Mas haverá dificuldades em considerar eventual nova condenação como parte da Lava Jato. A força-tarefa do Ministério Público Federal deixou de existir. E a marca da Lava Jato nos processos também. Triste Brasil. Teve impacto econômico, sim. As empresas acusadas de corrupção pela Lava Jato ficaram muito menores. Mostrou que demitiram pelo menos 207 mil trabalhadores, o faturamento encolheu, porque ficaram banidas muito tempo de prestar serviço no setor público. Algumas ainda têm essa restrição. Mas por quê? Por causa da corrupção. A Petrobras e as 11 construtoras envolvidas na Lava Jato tiveram perda de faturamento de 649 bilhões, em valor atualizado pelo IPCA. É quando deixou de entrar no caixa das empresas em 6 anos, de 2014 a 2020. Entenda que esse foi o cálculo feito baseado na análise de 94 balanços. A UTC Engenharia, por exemplo, faturava 4,3 bilhões por ano antes da Lava Jato. Hoje essa cifra é de 200 milhões. Por que será, né? A OES, ex-Odebrecht, faturou 33 bilhões em 2013. Em 2022, atingiu a faixa de 4 bilhões, segundo o relatório preliminar de analistas do mercado, ao qual eu tive acesso, né? Por que será também? Houve prejuízo também para as contas públicas. A redução do faturamento faz as empresas pagarem menos impostos e ao menos 47,6 bilhões deixaram de ser pagos em valor atualizado, segundo a análise dos balanços. A Lava Jato resultou em multas e no ressarcimento de dinheiro desviado da Petrobras. Foi um valor muito menor que a queda com pagamento de impostos. 7,6 bilhões foram recuperados em valor atualizado pela Lava Jato. Entre aspas, multas bilionárias não são razoáveis. Empresas de outros países estão conseguindo vantagens competitivas em relação às brasileiras, diz Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo das prerrogativas. Entre aspas, a Lava Jato poderia ter sido um exemplo de combate à corrupção, que precisa ser duramente repreendida, mas não se pode comprometer as empresas, afirmou. Quem afirmou isso foi Marco Aurélio Carvalho, né? Em entrevista, Moro disse que a situação atual do combate à corrupção é desanimadora. Concordo, Sérgio Moro. Completamente desanimadora. Eu não queria deixar esse legado para o meu neto. Continua Moro, né? Houve, de fato, uma reação política forte que acabou enfraquecendo esse combate à corrupção. E hoje nós temos essa situação que é desanimadora de pessoas condenadas já em liberdade, de casos criminais que já foram anulados, sentença por formalismos e tecnicalidades, o que significa que temos uma longa estrada pela frente, afirma agora o senador Sérgio Moro. Houve várias mudanças institucionais por parte do judiciário,
Ministério Público e Congresso para evitar abusos e erros, porque entre aspas, né? E erros nos futuros processos e investigações, o que, na prática, impede uma nova operação similar à Lava Jato. Forças-tarefas não têm mais autonomia como antes. O STF, Supremo Tribunal Federal, proibiu prisão depois da condenação de segunda instância, declarou o ex-juiz Sérgio Moro parcial ao condenar Lula, afastou o uso do acordo de leniência da Odebrecht, atual OEC, como prova contra Lula, definiu nova tese sobre ordens das alegações finais dos delatores e delatados. O Congresso aprovou a Lei de Abuso de Autoridade, que entrou em vigor em 2020, a Lei de Improbidade Administrativa em 2021, o pacote anticrime em 2029. O Ministério Público acabou formalmente com a Força Tarefa Lava Jato do Paraná. Substituiu as Força Tarefa pelos GAECOS, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Demitiu o procurador que contratou o outdoor pró-Lava Jato. Enfim, acabei. Pronto, finalmente acabei. O vídeo ficou longo de qualquer jeito. Bom, o que é que eu posso dizer? Eu considero Sérgio Moro, um exemplo para o Brasil. Nenhuma operação, todo mundo fala desde Cabral, pronto. Então eu vou falar, desde Cabral, nenhuma operação no Brasil, né, conseguiu prender tanto ladrão, provar tanta coisa, tanto roubo, tanto desvio, tanta corrupção, como a Operação Lava Jato. E essa é minha opinião. E eu bato palmas para o senador Sérgio Moro. Ele tem todo o meu apoio. Acho um absurdo o que estão fazendo com o Dallagnol. E mais ainda, né? Por que acabaram tudo isso? Para a corrupção continuar. A verdade é essa. Porque se o faturamento caiu, foi exatamente devido à descoberta da Lava Jato dos desvios de verbas, né, da Petrobras, da Odebrecht e assim por diante. Isso é muito triste, é um legado que eu não queria deixar para meu neto. Quem quiser deixar para seus filhos, que deixe. Mas, pelo menos esse vídeo vai ficar gravado e eu quero que minha filha um dia mostre a ele que eu não fui conivente, né, com essa eu não tenho palavras para classificar, né? Mas continuo dando meu apoio, viu, Sérgio Moro? Senador Sérgio Moro, você tem todo o meu apoio. Você, para mim, continua sendo o herói da Lava Jato. O herói contra a corrupção no Brasil. Nenhum teve a coragem de fazer o que você fez. Mas, como foi dito na sua cara, no dia do interrogatório, em rede mundial, Lula disse que ia se vingar de você. E está se vingando. E por tabela, se vingando de nós também. É isso aí. E viva, né? Vamos começar a corrupção toda de novo. Porque não tem mais nenhum combate à corrupção. Ninguém mais vai se propor a combater a corrupção. Muito pelo contrário. A corrupção vai correr solta no Brasil, como desde Cabral. Tchau, tchau, gente. Ficou longo, me perdoem. Mas não dá, tem números, eu não posso diminuir. Tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Que vocês tenham uma boa noite. E eu fico aí com minha indignação referente a tudo isso. Eu não acho que alguns vazamentos, algumas tecnicidades
todo processo policial, penal, existe isso. A verdade é essa. Mas, como foi contra, né, os corruptos que estão soltos agora, os ladrões, então querem acabaram com a Lava Jato, né? É isso aí. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Muita paz. Tá bom? E vamos em frente, né? Que a vida segue. Beijo no coração de cada um de vocês. Mil beijinhos.